Estamos agora caminhando para a mais longa sessão do livro de Gênesis, que trata dos seguintes personagens da Bíblia: Abraão, Jacó e José. Seja bem-vindo ao programa Encontra com a Palavra. Fico muito grato e honrado por você ter se juntado a nós no nosso estudo. Há algum tempo atrás, os editores da revista Time decidiram que as pessoas leriam mais a revista se as notícias tivessem um enfoque que mostrasse como as notícias têm afetado a vida das pessoas. Eles ainda chamam isso de o povo nas notícias. Pessoas se interessam por pessoas, por isso os editores de revistas sabem que trazer a notícia para o universo das pessoas as levaria realmente a ler a revista. Bem, mas muito antes do surgimento de revistas, Deus já sabia que as pessoas se interessavam pelas outras pessoas e que essa é uma boa maneira de se comunicar. No livro de Gênesis, Deus é bastante cuidadoso com o espaço que é dedicado a certos assuntos. Note quanto espaço foi dado para a descrição desses personagens. Isso é porque Deus, novamente, quer descrever as coisas como elas eram e como elas são. Deus quer que entendamos a fé como ela era e como ela é. A fé é muito, muito importante. De acordo com o capítulo da fé no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé não podemos nem chegar até Ele. Deus certamente quer que cheguemos até Ele e o agrademos. Portanto, Deus quer que conheçamos a fé. Não podemos receber a salvação da qual fala a Bíblia sem ter fé. Diz a Escritura, a fé é muito importante, porque somos salvos pela fé. Por isso, já que a fé é tão importante, Deus quer que conheçamos a fé. Ele nos conta a história de um homem chamado Abraão, um belo personagem da Bíblia. Abraão é o personagem bíblico do Velho Testamento mais mencionado no Novo Testamento. Todas as vezes que o Novo Testamento quer nos falar de fé, há sempre uma frase ou duas sobre Abraão. Se você quiser entender a fé, diz o Novo Testamento, você precisa entender Abraão. Esse homem é a fé personificada, é a ilustração ambulante do que é a fé. Quando o encontramos pela primeira vez, ao final do capítulo 11 de Gênesis, o seu nome é Abrão, que significa pai de muitos filhos. Ele tinha 75 anos de idade e não tinha nenhum filho, apesar do nome que significava pai de muitos filhos. Eu uma vez ouvi uma definição de otimista. O otimista é um homem de 75 anos que se casa e constrói a sua casa perto de uma escola. Abraão é esse tipo de otimista, quando o encontramos pela primeira vez. Ele tem 75 anos e não tem filhos. Se você o encontrasse perto de um poço e ele se apresentasse assim, olha, o meu nome é pai de muitos filhos, você diria, você deve ter muitos filhos? Ele diria, não, para dizer a verdade, eu não tenho filho, não. Mas você acreditaria que se você puder contar os grãos de areia de todas as praias do mundo, ou as estrelas do céu, um dia você poderá chegar ao meu número de filhos? Se Abraão dissesse isso para você, o que ele provavelmente diria, você poderia perguntar, mas quem te disse isso, velho? Ele responderia, Deus me disse. Mais tarde, quando ele tinha cerca de 90 anos de idade, Deus mudou o nome dele. Mesmo ainda não tendo filhos, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões de filhos, pai de nações. Exatamente, pai de nações de filhos. Então, se você o encontrasse outra vez, você perguntaria, e aí, como vai, pai de muitos filhos? Ele responderia, olha, desculpe, mas o meu nome foi mudado. Você então perguntaria, é mesmo? E qual é o seu nome agora? Agora eu me chamo pai de multidões de filhos. Então você diria, graças a Deus por isso, você deve ter tido um filho então. Não, para dizer a verdade, eu não tive filho não. Mas se você puder contar os grãos de areia de todas as praias e as estrelas do céu, um dia você será capaz de contar a minha prole. Ele contou essa história por anos e anos. Há um versículo do livro de Gênesis, citado no capítulo 4 de Romanos, que realmente diz tudo sobre Abraão. Esse versículo diz que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus olhou para aquele homem velho e disse, eu disse uma coisa para aquele homem velho e ele acreditou em mim. Eu gosto disso. Vou considerá-lo um homem justo. Afinal, o que é um homem justo? Deus nos explica o que pode ser considerado um homem justo. Eu disse uma coisa a ele e ele acreditou. É por isso que Abraão é considerado a personificação da fé.
Quando vemos um personagem bíblico nas Escrituras, quando vemos a história de um personagem bíblico, como a história de Abraão, existem duas dimensões na qual a história é contada. Antes de mais nada, temos a parte que podemos chamar de divina da história, e depois o que chamamos de parte humana da história. São os dois lados da moeda. No caso de Abraão, a parte divina da história são as aparições de Deus para esse homem. Deus aparece para ele ou fala com ele 8 vezes. Creio que quando a Escritura se refere a Deus aparecendo para ele, é como se fosse o que vemos em Gênesis 3, lembra? Quando Deus faz aquela pergunta, quem te contou? Lembre-se, dissemos aqui que você não ouve vozes quando Deus fala com você. A expressão hebraica que está em Gênesis 3 é, quem te fez saber disso? É possível para Deus fazer que você saiba de alguma coisa? É claro que sim. É justamente isso que chamamos de uma aparição de Deus a Abraão. Isso acontece 8 vezes na narrativa. Se você quer ver a parte divina da história, estude as aparições de Deus a Abraão. Se Deus não tivesse feito a sarça pegar fogo sem se consumir, não teríamos ouvido falar da história daquele homem chamado Moisés, que se aproximou curioso para ver por que o fogo não consumia a sarça. Deus sempre inicia sua relação com o homem. Deus é sempre a primeira causa na ida do homem até ele. Paulo nos diz no Novo Testamento que nenhum homem procura Deus, nenhum homem procura Deus. Deus procura o homem. Se existir um homem que pareça estar procurando a Deus, ele está apenas respondendo a Deus que está procurando por ele. Deus sempre inicia a relação. Se você quiser entender os aspectos dessa relação, estude as aparições de Deus a Abraão. Enquanto você estiver lendo a história, tente entender por que Deus, em certas circunstâncias da história de Abraão, apareceu, enfim, como Deus sabia o momento certo de aparecer, como Deus sabia que Abraão precisava de uma nova aparição ou revelação. As aparições de Deus a Abraão vão mostrar-lhe o lado divino da relação. O lado humano da relação, ou a resposta desse homem Abraão ao Deus que está aparecendo para ele, vem na forma de altares que Abraão erguia. Abraão construiu 4 altares. Tente descobrir, conforme você ler a história, o que ele queria dizer a Deus com a construção daqueles altares. Por exemplo, em Atos capítulo 7, Estevão nos diz que Deus apareceu a Abraão por um bom tempo, antes dele decidir partir. Deus estava dizendo àquele homem, parta para o deserto de Canaã, venha até mim. Nós sempre queremos ser chamados para um país, ou para uma igreja, ou para uma organização. Quantos de nós somos chamados por Deus? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, você não acha? Digamos, você esteja arrumando as malas e sua esposa lhe pergunte, onde você está indo? E você diz, olha, eu estou indo me encontrar com Deus. Será que você não teria problemas? Você não teria problemas para explicar às pessoas que você está indo ao deserto porque Deus quer se encontrar com você e que você não sabe onde vai depois disso? Está apenas indo até Deus? Foi isso que Deus pediu a esse homem. Por muito tempo Deus vinha pedindo a esse homem para deixar o seu lar, seu país, sua família, mas esse homem não fazia. Fico imaginando há quanto tempo Deus já vem aparecendo a você, tentando se comunicar, tentando atrair e levar você até Ele, ou até algum plano que Ele tem para a sua vida, mas você ainda não respondeu. Abraão esperou até que seu pai morresse para finalmente partir para a terra de Canaã, em resposta a Deus que estava aparecendo para ele. Ele construiu seu primeiro altar na planície de Moré. A palavra Moré significa ensinar ou procurar. Passa a ideia de, eu quero aprender e creio que Deus vai me ensinar. É como se existisse um lugar em que eu devesse estar e eu acredito que Deus vai me ensinar. E eu quero saber onde fica isso. Esse é o significado da palavra Moré. Acho que a alegoria aqui é muito bonita. É bonita demais para não ser de propósito. É isso que a palavra Moré, onde Abraão construiu seu primeiro altar, quer dizer. Costumo chamar esse primeiro altar de Abraão de altar da resposta, porque foi construído em resposta ao Deus que estava aparecendo para Abraão há algum tempo. Quando ele respondeu ao Deus que estava aparecendo para ele, Deus foi se encontrar com ele naquele altar. Deus apareceu para ele lá. E então Abraão se mudou e construiu um outro altar. O segundo altar foi construído entre 2 lugares, entre Ai e Betel. Em hebraico, Betel significa a casa de Deus. El é a palavra para Deus e Beth é a palavra para casa. Nesse ponto, Deus não tinha uma casa, portanto, o que essa palavra parece significar é o lugar onde Deus está.
O lugar onde a divina presença de Deus está, essa é Betel, que ficava a oeste. No leste estava a cidade de Hai, que em hebraico significa algo como morte, ruína, miséria e destruição. É esse tipo de palavra. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O banquete de consequências que vem como resultado do pecado é trevas e desespero. Isso é o nome Hai. Mais ao leste ficava Sodoma e Gomorra. Abraão construiu o seu segundo altar bem no meio de Hai e Betel. Acredito que, nesse segundo altar, Deus respondeu ao pedido que Abraão tinha feito no primeiro altar. No primeiro altar, Abraão pediu: ensina-me o que eu tenho que saber para que eu possa estar no lugar onde eu deveria estar. No segundo altar, Deus respondeu a esse pedido dizendo: Abraão, o seu problema é que você é o Senhor indeciso. Você ainda não decidiu onde quer estar. Nas Escrituras, em vários lugares, está escrito: prefiro que você seja quente. Mas se você não quiser ser quente, então que seja frio, não seja morno. Elias desafiou o povo de Deus com essa pergunta: por quanto tempo vocês vão ficar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, então sigam a Deus. Se Baal é Deus, então sigam a Baal. Nas palavras de Jesus, não tente servir a dois senhores. Não fique em cima do muro. Eu chamo esse segundo altar de altar do arrependimento. Quando as pessoas vêm até Deus pela fé, primeiro elas precisam responder. Isso é o começo. Isso é o importante. E é muito importante porque, como diz um ditado chinês, uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Você tem que responder, mas isso não é todo o processo. A fé é uma jornada, tanto quanto um destino. Todas essas descrições de caráter nos dirão isso. Quando lemos a história de Abraão, encontramos a definição de fé nos altares que ele construiu. O primeiro altar denomina-se Ensina-me, Senhor. Foi assim que começou. Em seguida vemos o arrependimento. Abraão teve dificuldades no segundo altar. Quando Deus mostrou a ele a importância do arrependimento, ele foi para o sul. Quando Abraão entrou no Egito, ele estava em uma batalha espiritual. Ele não apenas foi geograficamente para o sul, mas também foi para o sul espiritualmente. Ele estava no Egito, ele estava fora de lá. Mas ele retornou do Egito para aquele segundo altar e chamou pelo nome do Senhor uma segunda vez. Depois ele teve um encontro com Ló. Quando Abraão saiu da terra de seus pais, a sua terra de origem, ele foi dito para deixar o seu pai para trás. Ele não pôde fazer isso. O pai dele morreu. Isso foi o que o estimulou a partir. Ele não foi antes que seu pai morresse. Ele foi dito para abandonar todos os seus parentes, mas ele levou o seu sobrinho Ló. Seu pai tinha um irmão chamado Arão. Ló era filho de Arão. Quando Arão morreu, Abraão o adotou. Talvez Abraão realmente amasse o sobrinho, ou talvez achasse que o sobrinho fosse a resposta para todas as promessas que Deus estava fazendo. Ele pode ter pensado: bem, deve ser isso que Deus quer dizer, afinal, aqui está o meu sobrinho vivendo na minha casa. Talvez ele seja o herdeiro através do qual meus filhos virão. Qualquer que tenha sido a razão, Abraão não pôde deixar Ló. Ele deveria fazer isso, mas ele não fez. Depois que Abraão enfrentou essa questão de arrependimento, ele chamou Ló e disse: Ló, nós temos que nos separar. Separa-te de mim, porque eu vou me separar de ti. Está escrito que Ló foi para leste em direção a Hai e acabou indo morar em Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o oeste e construiu o terceiro altar em um lugar chamado Hebrom. Mais uma vez eu acho que essa alegoria é bonita demais para não ter sido de propósito. Hebrom, na língua hebraica, significa comunhão. Quando Abraão levantou o terceiro altar, depois de ter levantado o altar do arrependimento, ele estava dizendo a Deus: Deus, eu quero te conhecer. Todos os homens das Escrituras fazem esse grande clamor, que eu possa conhecer a Deus. Todos eles clamam do fundo do coração que eu possa conhecer a Deus. Quanto mais eles conhecem a Deus, mais eles querem conhecê-lo. Era isso que Abraão estava dizendo no terceiro altar. Deus, eu quero te conhecer. Eu chamo esse altar de altar do relacionamento. Abraão construiu esses primeiros 3 altares nos capítulos 12 e 13. Nesses primeiros capítulos da história de Abraão, ele construiu 3 altares. Ele não constrói outro altar até o capítulo 22. O que ele estava querendo dizer quando construiu esse terceiro altar? O que aconteceu depois que ele construiu o terceiro altar?
Quando ele diz, Deus, eu quero te conhecer, acho que o que Deus estava dizendo a ele era, Abraão, se você quer manter um relacionamento comigo, quero que você saiba algo. Se eu sou qualquer coisa, eu sou acima de tudo. Porque até que você me veja acima de tudo, então você ainda não me viu. Você precisa me ver como eu estou acima de tudo. Essa é a verdade. Contaram-me isso quando eu era criança. Se Jesus Cristo é qualquer coisa, então Jesus Cristo é tudo. E já que Jesus Cristo é tudo, Jesus Cristo não é qualquer coisa. Não tente fazer Jesus de tolo, não tente fazer Deus de tolo. Se você realmente quer conhecer a Deus, Deus quer ter um lugar muito certo, muito bom na sua vida. E sabe qual é o lugar? O primeiro lugar. Outra pessoa ocupava esse lugar na vida de Abraão. Ló, por exemplo. Ló era um exemplo das pessoas que colocamos em nossa vida e que Deus não quer que estejam presentes. Muito desgosto e tristeza são causados em nossa vida quando colocamos pessoas que Deus nunca quis que estivessem presentes. É isso que Ló representa. Em Gênesis capítulo 16, por sugestão de Sara, sua esposa, Abraão teve um filho com sua empregada egípcia chamada Agar. Ele deu ouvidos à sua esposa. Parece até com a história de Adão. Ficamos em sérios apuros quando Adão deu ouvidos à sua esposa e passamos a ter um monte de problemas quando Abraão deu ouvidos à sua esposa Sara e teve um filho com sua empregada egípcia chamada Agar. Essa criança foi Ismael. Não haveria conflitos no Oriente Médio hoje se Abraão não tivesse dado ouvidos a Sara, mas ele fez o que ela queria e teve um filho com a empregada. Ismael é o pai dos palestinos de hoje. E agora temos palestinos e judeus na Terra Santa. Esse é o nosso problema. Não haveria palestinos, os árabes, se Abraão não tivesse tido Ismael. Acho que Ismael é a ilustração de alguma coisa. O maior inimigo do melhor é o bom. O maior inimigo do melhor de Deus para a sua vida é algo bom. Para fazer você desviar da vontade de Deus para a sua vida, o inimigo, Satanás, não irá tentá-lo a roubar um banco. Por exemplo, se Deus quer que você seja um médico missionário, Satanás não irá tentá-lo a ser um assaltante de banco. Ele apenas dirá, você sabe que precisamos de bons médicos aqui. Por que você não se torna um médico aqui em uma cidade grande, tão bonita, tão legal como essa? Seria ótimo ser um médico aqui? É claro que seria ótimo. Mas se Deus quer que você seja um médico missionário em um lugar humilde ou uma região distante, então aquela coisa boa é o maior inimigo da melhor coisa. É assim que Satanás trabalha. Essa é a estratégia dele. Ele nos mantém longe do melhor de Deus, nos oferecendo alguma coisa boa. Ismael representa isso, a figura das pessoas em nossas vidas, que não são ruins, mas também não são o melhor para nós. Em Gênesis 16, quando Ismael nasceu, Deus apareceu novamente a Abraão. Vejamos por que Deus apareceu para ele nessa circunstância. Deus disse a ele, Abraão, anda perante mim e seja perfeito. O que ele queria dizer era, Abraão, o meu plano é que você tenha um filho com Sara e não com Agar. Eu acredito que Sara apresenta um outro tipo de problema na relação de Abraão. O terceiro altar, o altar do relacionamento, trata de relações verticais e horizontais. Elas são inseparáveis. Para conhecer a Deus, Deus precisava ter seu lugar em todas as relações de Abraão. Deus teve que falar com Abraão a respeito de Ló. Teve de tirá-lo da sua vida. Da mesma forma, ele também teve de tirar Ismael. Ele finalmente apareceu a Abraão e disse que ele precisava mandar Ismael embora. Um a um, Deus foi retirando todas as pessoas que competiam pelo primeiro lugar na vida de Abraão. Sara é um outro tipo de problema. Sara é a imagem daquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas e nós nos recusamos a reconhecer. Quantos homens você conhece que levam em consideração a opinião da esposa? Quantas mulheres levam em consideração a opinião do marido? Quantos homens gastam tempo pensando, se pelo menos eu tivesse uma esposa melhor, ou se eu pudesse ter aquela mulher como minha esposa, aí sim, aí eu seria espiritual. E quantas mulheres pensam, se eu não tivesse esse homem, eu poderia ser verdadeiramente uma santa, ou se eu fosse casada com alguém como Billy Graham, aí sim. Bom, elas nunca percebem que os seus maridos são o que Deus lhes deu. Sua esposa é a mulher que Deus lhe deu. Então, maridos, os planos de Deus para a sua vida incluem a sua esposa. Esposas, por favor, ouçam, os planos de Deus para a sua vida incluem o seu marido. Deus teve que aparecer a Abraão 2 vezes por causa de Sara. Ele apareceu a Abraão e disse, Abraão, será através de Sara, viu?
eu vou mudar o nome dela também. Vou mudar o nome dela de Sarai para Sara. O primeiro significa contencioso. Uma pessoa contenciosa é uma pessoa que é sempre do contra. Não importa o que você fale, ela é do contra. Ela está sempre contendendo ou sempre contra. Salomão disse, uma mulher contenciosa é como uma goteira chata num dia chuvoso. Só pinga, pinga, pinga. Sarai era contenciosa e Abraão vivia com ela há muito tempo. Deus apareceu a ele e disse, vou mudar o nome dela para Sara, ou princesa. Ela será mãe de nações, assim como você será pai de nações. E dela nascerão reis. Diz a história que Abraão baixou o rosto e riu. Ele caiu na risada. Ele finalmente estava começando a acreditar que os planos de Deus poderiam incluí-lo e já acreditava que Deus poderia fazer qualquer coisa através dele. Mas o que ele não conseguia acreditar é que o plano de Deus pudesse incluir Sara. Note quantos planos alternativos ele sugeriu. Seu sobrinho Ló era uma alternativa masculina. Sara não seria necessária se Ló fosse o herdeiro. No capítulo 15, ele menciona um servo que morava em sua casa e ele propôs a esse servo que fosse o herdeiro, e é claro, Ismael. Ele não cogita a possibilidade de Sara, nem por um momento, mas Deus confirmou para ele que seria através de Sara. Quando ele compartilhou essa informação com Sara, ela também caiu na risada. Finalmente, um filho nasceu quando Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Deus disse a eles para chamá-lo de Isaac, que em hebraico significa risada. Deus não queria que esses heróis da fé esquecessem que riram dele quando ele contou o que ia fazer. Imaginem só. Todas as noites, quando Sara fosse chamar Isaac para jantar, ela diria, risada, venha jantar. Toda vez que Sara chamava por Isaac, ela se lembrava que um dia tinha rido de Deus. Toda vez que aquele casal tinham que chamar pelo filho, eles se lembravam de que riram diante da face de Deus. E esses são os nossos heróis da fé, hein? Bom, finalmente Abraão construiu o quarto altar. Esse altar é o mais importante. Ele construiu esse altar na montanha de Moriá. Moriá significa Jeová proverá. Até então, era Abraão quem escolhia o lugar, escolhia o sacrifício, fazia todas as escolhas. Mas nesse quarto altar a coisa foi diferente. Deus escolheu o lugar, Deus escolheu o sacrifício. Você sabe o que Deus pediu em sacrifício naquele quarto altar, não sabe? Isaac, isso mesmo. Ele pediu justamente aquela criança que era não apenas o fruto da velhice de Abraão e Sara, mas também a realização de 25 anos de espera na fé. Deus disse, eu quero. Então Abraão subiu ao Monte Moriá e realmente pretendia oferecer Isaac. Você conhece essa história. Ele estava indo oferecer Isaac em sacrifício. Antes de subir o monte com Isaac, Abraão disse aos empregados, vocês ficam aqui tomando conta dos animais enquanto eu e Isaac vamos subir ao monte para orar. Nós voltaremos logo. Abraão nunca duvidou de que ambos voltariam. No livro de Hebreus está escrito que Abraão acreditava que Deus poderia trazer Isaac de volta dos mortos se ele tivesse que sacrificá-lo. Abraão tinha tudo isso de fé. Ele cria. E aconteceu que Abraão não teve mesmo que matar o seu filho. Ele sacrificou um carneiro que foi providenciado por Deus. Ele chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que em hebraico significa Deus proverá. Isso aqui é maravilhoso. É lindo demais. Deus fez isso para mostrar para nós que precisamos realmente estarmos sempre dispostos a subirmos a montanha. É lá que Deus nos prova, no topo da montanha de nossos compromissos. É lá que Deus prova a nossa fé. E é lá que provamos a Deus e o conhecemos melhor. Isso é rendição total. Abraão foi rendido totalmente. A mensagem da Bíblia pode ser resumida em 2 palavras. Primeiro Deus. Sempre primeiro Deus. Assim estudamos os 4 altares de Abraão. O altar da resposta, o altar do arrependimento, o altar do relacionamento e o altar da realidade, ou da rendição total. Pense nisso e até o nosso próximo programa.